Aqui, para essa aula, eu estou fazendo uma. Estou utilizando, não tanto a Karen Minsk, como está colocado lá, mas eu estou pegando o texto do Stephen Krasner, outro autor que vai ser muito importante nas relações internacionais. Vocês vão ter contato quase que obrigatório, principalmente quando for trabalhar com as disciplinas de regimes internacionais. E, então, aqui eu estou pegando um texto onde o Krasner ele faz um resumo, vamos dizer assim, de uma pesquisa bem grande que ele realizou sobre esse modelo de Westphalia, né? Como é que ele é tão importante para as relações internacionais, mas ele quis ver na história como ele se organizava, né? Como ele está organizado. Então, a pergunta base do Krasner, para a gente fechar, e é legal porque ele simplifica bastante o modelo. Então, fazendo a simplificação dele, ele conseguiu ver quais as variáveis essenciais para a análise histórica que ele faz, e, e isso permitiu responder a essa pergunta, né? Do porquê que o modelo de Westphalia ele permanece é, é persistente ao longo do tempo, mas muitas vezes ele é ignorado, é relativizado, né? Ou ele é até colocado em questão, né? As mudanças no mundo atual, o avanço da globalização, as novas tecnologias, as novas formas de comunicação, né? Estaria desmontando esse modelo? Então, essa é a pergunta. Esse modelo ele ainda é válido como, como, como no passado, desde a paz de Westfália? Né? Que, então, a gente tem um modelo que, depois da Guerra dos 30 anos, praticamente permanece, né, o mesmo. Tem alterações, lógico que tem alterações históricas, modificações, mas em sua essência, né, ele vai explicar como é que o sistema internacional funciona, como é que ele está estabelecido, né, como é que o sistema de estados, que são entendidos como soberanos, está assentado. Né? Então, essa é a questão. Para isso, o, o, o Krasner vai tentar reduzir, olha, como é que eu posso entender essa questão do modelo? Então ele fala, olha, tem dois princípios fundamentais, tem várias características, mas tem dois princípios fundamentais que ele se fundamenta na questão da autonomia e na questão do território. Então esses dois princípios, né, da autonomia e da territorialidade, é o que vai formatar o sistema por várias questões. Uma delas, por exemplo, é que a mente dos formuladores, aqui eu estou colocando de quem decide, dos estadistas, das pessoas, daqueles que têm maior poder decisório nas questões de Estado, está dentro da mente dessas pessoas. Então, está condicionada. Né? Então, existem certos parâmetros de entendimento e que são reproduzidos ao longo do tempo. Né? Por outro lado, também é um modelo, né, que permite analiticamente você entender a ideia do Estado enquanto ator racional. Né? Ele está muito conectado a essa ideia. E essa ideia ela serve para você fazer a análise no campo das relações internacionais, mas também condiciona o comportamento dos atores que movimentam esse grande ator que é o Estado. Né? Então, o Estado, aquele que faz escolhas que no sistema internacional para atingir certos objetivos, e essa escolha entendida do ponto de vista racional, ou seja, minimização de custos,
maximização de benefícios. Então, esses princípios é, estão imbuídos nessa concepção, né? Outra questão importante, independente do que se pense sobre o sistema e como ele foi formado, mas ele existe ao longo do tempo, a sua reprodução é, que ocorre pode ser verificada. Então, a gente tem uma regularidade empírica que serve para o entendimento das diversas teorias, né, dos diversos estudos que são realizados, e aqui ele está colocando também, que nem ele, acho que eu que estou colocando isso aqui. Então, ele tem uma regularidade empírica que serve para o estudo sociológico sobre como o sistema internacional tem evoluído, né? E também para até as concepções construtivistas, né? Que, apesar de muitas vezes darem uma importância muito grande ao campo das ideias, né? Essas ideias não se formam no vazio, elas precisam ter alguma relação com a realidade empírica, vamos dizer assim, ok? Ah, e para que a gente possa entender as questões que vão se acentuar principalmente a partir dos anos 90, a ideia de que a soberania está sendo erodida, que a globalização está avançando, que a interdependência internacional tem aumentado, né? Então, muitas vezes se colocam questões sobre como é que a soberania está construída. Autonomia e território é a referência básica para você conseguir fazer as comparações necessárias para entender o que está ocorrendo, né? E aí, o que é interessante? Nesse estado, no estudo, o resultado que ele vê desse estado do modelo westphaliano, né, e que se baseia nessa ideia de território e autonomia, vai se formando o quê? Um sistema de autoridade política. Então, o que é a questão dessa autoridade política? Quando a gente fala em autoridade, a gente está falando em algo que é construída ao longo do tempo, é uma relação social construída, né, repetida, né, e vai se consolidando. Então, a ideia de autoridade envolve essas questões, né? E no caso do Estado westphaliano, vai se formando um sistema de autoridade política, né? Onde a gente já trabalhou mais no início da disciplina sobre a questão de poder, política, né? Então, de autoridade. Então, aqui a gente está vendo algo que é um sistema, e por ser um sistema, ordena, né? Ele ordena, coloca ordem na, nas relações políticas e que se fundamenta nessas duas questões. Então, o que ele vai tentar fazer? Eu vou tentar olhar então, como que essas questões são violadas ao longo do tempo. Esse é o método básico que ele faz de análise para entender se o modelo westphaliano está firme ou não, né? Então, as primeiras, aqui, veja, tudo isso daqui é um super resumo que está sendo realizado, né? Então, uma leitura do texto seria mais completa. Mas, aqui resumindo, a, a, o que ele está tentando dizer é essa tentativa de, se eu entender como é que as questões territoriais são violadas dos princípios, né, onde a soberania é construída, então a soberania se dá sobre uma autonomia, e essa autonomia se dá em base a um território, né? Então, o Estado soberano tem autonomia dentro desse território na organização da sua sociedade, né? Então, é essa a ideia. Então, se eu entendo como é que o território tem sido violado ao longo do tempo, e como o princípio da autonomia também pode estar sendo violado ao longo do tempo, eu vou entender como é que o sistema está se estruturando, se ele está desestruturando, se ele está firme ou não. Então, no caso das violações que
territoriais, né? Então, é quando você tem criação de estruturas de autoridade não limitadas às fronteiras geográficas. Né? O que ele vai perceber nessa questão? As violações territoriais, elas são as mais graves, e talvez por serem as mais graves, são as menos frequentes, né? São as menos frequentes. Então, é onde, e também é onde o sistema mais ou menos se mantém muito firme, né? Então, onde a gente vê e por isso os vídeos que eu coloquei ali na aula, tá? Para vocês pensarem um pouco sobre isso também, né? Você pode ter estruturas de autoridade que ao longo do tempo foi passando as fronteiras geográficas, as fronteiras políticas, vamos dizer assim, né? Então, essas violações ocorrem, mas são muito menos frequentes. Já no caso das violações do princípio de autonomia, aí não. Aí é muito mais frequente. Ela ocorre bastante. Né? Então, tem vários exemplos, né, que a gente pode ver. Na aula passada mesmo, a gente olhou várias questões de autonomia que podem ser, esse princípio pode ser negociado, pode ser repensado. Né? Os próprios povos, a gente deu exemplo ali, tinha um exemplo do Brexit, né? Por exemplo, que foi colocado. E esse é um exemplo interessante, porque você tem questões de autonomia que são negociadas, né, de forma diplomática para que os estados atinjam o quê? Os seus objetivos. Então é interessante, porque imagine um estado quando tenta participar de um bloco regional, é o exemplo que eu tentei usar com vocês nos vídeos aí, da União Europeia, ele pensa o seguinte: olha, se eu não fizer isso, ele pode não participar do bloco? Ele pode. Mas se ele não participar do bloco, talvez ele se torne muito mais vulnerável às pressões externas do que se ele estivesse em conjunto, numa aliança. Né? Então, observe, para que ele mantenha o sistema de autoridade em pé, tanto do ponto de vista territorial quanto da sua autonomia geral, sua soberania geral sobre o território, ele precisa ceder um pouco da autonomia. Então, nos processos de integração regional, por exemplo, o Estado acaba negociando parcelas dessa soberania. Vamos dizer assim, autonomias no âmbito do comércio, autonomia no âmbito do monetário, autonomia no âmbito, vamos dizer, controle migratório. Então, vai depender do processo e da situação. Né? É interessante quando coloquei os exemplos do Reino Unido e o Brexit, porque vocês vão perceber que o Reino Unido ele vai ter sempre apresentou diante do processo de integração europeia uma resistência maior na negociação dessas autonomias, ou seja, há uma dificuldade em ceder parcelas dessa soberania construída ao longo do tempo. Né? Então, mas ele cede várias para fazer parte. Depois ele está tentando retomar, né, essas autonomias que foram negociadas num contrato entre os diversos estados. E vejam que isso não é fácil negociar autonomia e também não é fácil retomar a autonomia que foi cedida. Tá? Então, vai depender muito do processo. Então, a conclusão vai nos levando? Que as violações do princípio da autonomia são muito frequentes. E isso, na conclusão geral, é que vai dar flexibilidade ao modelo do Westphalia para que ele se mantenha ao longo do tempo. Né? Se ele fosse tão rígido no campo da autonomia, dessas autonomias, que aí envolve todo tipo de fluxo, né? De controle de fluxo
seja de informação, de transação, né, do Estado através das fronteiras, se ele fosse tão rígido, aí provavelmente o sistema teria muita dificuldade em se adaptar às mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, né? Tanto no campo da interdependência crescente no mundo, e quanto da evolução das novas formas de comunicação e transporte, né? E tecnologia, comunicação de toda forma que a gente vai tendo. Então, e aí acelera o contato entre sociedades diferentes. Então, a conclusão geral é que o modelo se mantém, não é a mesma coisa, mas porque ele tem uma flexibilidade, né? E o fato de você ter, o Estado, ter violações, em tese, no princípio da autonomia, não significa que o modelo está se desmoronando. Veja, esse é um autor neorrealista, ok? Então, ele um pouco consegue, com o estudo que ele faz do ponto de vista da teoria e da abordagem dele, comprovar que o modelo se mantém enquanto tal, ok? Assim, só para finalizar, o autor vai perceber que tem 4 formas básicas de violação, né, ou de comprometer esse modelo, né? A primeira são as convenções. Então, as convenções que os Estados, organizações internacionais, regimes internacionais, né, e que os Estados aceitam, né, e que, de alguma forma, modifica o seu comportamento, né? Vai alterando seu comportamento, suas práticas, sua legislação, né? Mesmo que não tenha aquela forte obrigatoriedade, né? Que vem, por exemplo, de um contrato. E o contrato já tem uma força muito maior do ponto de vista das relações internacionais. Então, os acordos internacionais, onde existem as relações contratuais, é o caso do Brexit, né? Onde você tem um contrato muito firme e um ajuste da legislação doméstica à legislação regional. Esse é o caso, ou ajustes à legislação doméstica e legislações ou regras ou normas multilaterais. Veja o último vídeo, eu coloquei 3 vídeos, no terceiro vai dar para perceber isso no campo da negociação. Fortalecem, né, os acordos, mas comprometem bastante da autonomia do Estado, porque essa autonomia, aquela que foi negociada em alguma função que o Estado cumpre, o exemplo do comércio regional, por exemplo, num bloco como na União Europeia, ele fica ali meio engessado ao acordo, né? Então, por isso que é difícil fazer e difícil desistir. Quando o processo de integração, aqui é um parênteses, quando o processo de integração tem uma facilidade de desmonte, é porque ele era frágil por natureza. Os vínculos não tinham sido criados de forma tão profunda. As legislações não tinham sido alteradas do ponto de vista a manter esses vínculos funcionando, né? As lealdades não foram bem construídas do ponto de vista do ente regional. É diferente no caso da Europa, porque apesar da crise, das fragilidades atuais, da dificuldade que na última década, pelo menos, ou mais de uma década, a Europa, a União Europeia tem passado, ainda é um bloco onde os contratos, a diversidade de contratos, né, foram muito aprofundadas. Okay? A terceira forma é a coerção. Né? Então, é aquela ideia, um Estado ele usa, um pouco o que a gente já veio falando da questão do poder, tá? Mas usa do seu poder, né? Com aquele estímulo de ameaças, né? Usando
pode usar ameaça da força, pode ser ameaça de sanção econômica, né? Mas e que, de alguma forma, faz o Estado modificar o seu comportamento. Isso ocorre bastante, né? A coerção. Veja o caso da Amazônia, o Brasil, e diante das pressões internacionais, seja de atores estatais, os europeus, por exemplo, países europeus, como atores não estatais, as grandes empresas, né, que falam, olha, se eu mudar o seu comportamento, não cuidar da Amazônia, a gente vai deixar de investir. Essa discussão está muito presente hoje em dia. E a última forma, a forma mais forte, é aquela quando a coerção já foi executada, né? Ou será imediatamente, algo meio que automático. Então, você tem aquela força de imposição. Aí sim, o modelo é muito comprometido, né? Então, o Estado ele precisa aceitar a decisão, porque se não aceitar, ele realmente vai ter uma imposição, uma força de tal forma aplicada de que não resta outra saída a mudança do seu comportamento. Ok? Então,